Você já reparou como às vezes parece que Deus está em silêncio justo quando mais precisamos dele? É curioso ou até perturbador ver que quanto mais oramos, mais parece que nada muda. E ainda assim, a Bíblia insiste em dizer que a oração tem poder. Paradoxo? Sem dúvida, mas é justamente aí que mora a chave. A história bíblica da libertação de Pedro em Atos 12 derruba a lógica humana e mostra que, enquanto tudo parece parado aqui, o céu pode estar em pleno movimento. O que parecia o fim se tornou testemunho. O impossível se transformou em escape. Tudo isso porque havia um povo que não desistiu de orar. Essa história não é sobre um milagre bonito, é sobre estratégia espiritual. É sobre como a fé, a oração e a unidade de uma igreja ativaram o céu. E talvez você precise ouvir isso hoje. Deus ainda envia anjos, Deus ainda abre portas e Deus ainda responde orações, mesmo quando você já tinha quase certeza de que não responderia. Como está escrito, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Se isso mexe com você, se prepare para mergulhar fundo. Aqui, a gente não entrega conteúdo raso, a gente vai fundo na palavra. E antes de seguir, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muito mais revelação vindo por aí e você não vai querer perder. Naquela época, o cristianismo ainda era um movimento recente, visto com desconfiança e muitas vezes com hostilidade pelo Império Romano e pelos líderes religiosos judeus. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, governava a Judéia com mão de ferro, tentando agradar os judeus mais conservadores. Foi nesse contexto que ele mandou prender Pedro, um dos principais personagens bíblicos e líderes da igreja primitiva. Seu crime? Proclamar a fé em Jesus Cristo. Pedro estava numa prisão de segurança máxima, cercado por guardas, acorrentado. Mas, enquanto o poder humano o mantinha preso, a igreja se levantava em oração. O versículo de Atos 12 revela o contraste entre o cárcere físico e o poder espiritual. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era uma igreja ainda jovem, perseguida, sem influência política, sem recursos, mas com algo que nenhum império podia conter: fé e unidade em oração. Essa história bíblica não é só um relato antigo, é uma revelação do poder coletivo quando o povo de Deus se une. Em vez de desespero, eles escolheram a oração como arma principal. A intercessão coletiva que vemos aqui não era algo simbólico ou emocional, era estratégica e intencional. Pedro não tinha liberdade para orar com seus irmãos, mas eles podiam orar por ele. Isso nos mostra que a oração intercessora não é uma opção no reino de Deus, é uma missão. Quando nos colocamos na brecha por alguém, estamos literalmente participando da obra que o próprio Deus está realizando. Numa época em que os cristãos eram presos, açoitados e mortos, orar por alguém era um ato de resistência espiritual. É curioso notar que mesmo sem a tecnologia de hoje, sem redes sociais, sem alertas de oração em grupo, a igreja estava conectada, não por meios humanos, mas por um espírito que a unia na fé. Enquanto Pedro estava acorrentado, a igreja estava em movimento. Eles não tinham como invadir a prisão, mas sabiam como invadir o céu com suas orações. Esse episódio da história bíblica mostra que os maiores milagres muitas vezes não começam no campo de batalha, mas na sala de oração. A oração feita pela igreja por Pedro era contínua, não pontual. Isso mostra perseverança e compromisso. E aqui cabe uma reflexão profunda. Muitas vezes, nossas orações são interrompidas pela pressa, pelo cansaço ou pela falta de fé. Mas essa igreja orava sem cessar, como quem entende que há vidas em jogo. E de fato havia. A vida de um líder como Pedro significava muito para a expansão do evangelho. Eles sabiam disso e oravam com essa consciência. A história bíblica aqui nos ensina que o coletivo tem força espiritual. Quando a igreja se une, algo acontece no mundo invisível. Não se trata apenas de juntar vozes, mas de unir corações. É como se cada oração fosse uma fagulha e juntas acendessem uma tocha diante de Deus. É por isso que, mesmo presos,
os personagens bíblicos sempre foram sustentados pela fé de outros. Em tempos de perseguição, a igreja não marchava com armas, mas com joelhos dobrados. O movimento que libertou Pedro não começou com um plano de fuga, mas com um clamor insistente. E essa é uma lição direta para os dias de hoje. Há situações em que não temos acesso à pessoa, à decisão, à porta, mas temos acesso a Deus, que tem tudo isso nas mãos. A oração não precisa de autorização para agir. A história de Pedro nos invita a olhar ao redor e perguntar: por quem temos orado com intensidade? Será que temos usado esse recurso espiritual com o peso que ele merece? E o mais surpreendente ainda está por vir, porque mesmo com toda essa oração, o cenário parecia completamente perdido. Mas é aí que essa história bíblica nos leva a um novo ponto de virada. Quando tudo parece impossível, Deus ainda pode agir. A prisão de Pedro não era uma cela comum. Ele estava sob a custódia de Herodes Agripa I, um rei que buscava popularidade entre os judeus por meio da perseguição aos cristãos. Tiago, irmão de João, já havia sido executado pouco antes, o que aumentava ainda mais o clima de tensão e desespero entre os discípulos. Pedro foi preso durante a festa da Páscoa, e Herodes pretendia apresentá-lo ao povo logo após, provavelmente para também matá-lo. Ou seja, humanamente falando, era o fim da linha. Mas é justamente nesse tipo de situação que a história bíblica nos ensina uma verdade poderosa. Deus não se limita ao que os olhos veem. Pedro estava acorrentado, com soldados de guarda ao lado e ainda mais soldados vigiando os portões. O texto diz que ele dormia entre dois guardas, com correntes prendendo seus braços. Em outras palavras, todas as possibilidades estavam bloqueadas. Nenhuma chance de fuga, nenhuma intervenção humana poderia alcançá-lo ali. Mas a Bíblia nos mostra que a fé não depende de circunstâncias favoráveis. Ela cresce exatamente quando tudo parece perdido. E ali, em meio ao impossível, Deus estava prestes a agir. Quantas vezes não somos levados a crer que acabou? Uma porta que se fecha, um diagnóstico que parece irreversível, uma dívida impagável, um relacionamento destruído. Esses cenários são as prisões modernas e, como Pedro, muitos se sentem acorrentados por situações para as quais não encontram solução. Mas há uma chave espiritual que esse texto revela: o impossível para os homens não é impossível para Deus. A oração feita com fé não remove apenas muros físicos, mas também bloqueios invisíveis. Naquele momento, Pedro não podia fazer nada, e isso é significativo. Ele não foi libertado porque lutou, nem porque negociou com os guardas. Ele foi libertado porque Deus decidiu agir. Isso mostra que, mesmo quando nossas forças se esgotam, Deus continua soberano. A história bíblica é repleta de personagens que chegaram ao fim do caminho, e foi justamente aí que a intervenção divina aconteceu. É como se Deus esperasse o cenário estar totalmente fora do controle humano para mostrar que o controle é dele. Às vezes, esperamos que Deus entre em cena enquanto ainda temos planos B, mas quando todas as saídas humanas se fecham, a oração se torna não só uma alternativa, mas a única esperança real. E não se trata de orar por religiosidade, mas de lançar-se com confiança diante de Deus. A igreja, naquele contexto, orava mesmo depois da morte de Tiago, mesmo sem saber o resultado, mesmo sem promessas visíveis. Isso é fé em sua forma mais pura. Isso é confiar quando tudo ao redor grita o contrário. É curioso perceber como Deus gosta de intervir em situações extremas. Moisés diante do mar, Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel na fornalha e agora Pedro na prisão. Esses relatos não são apenas históricos, são pedagógicos. Eles nos ensinam que não há prisão tão escura que a luz de Deus não possa invadir. A história bíblica de ponta a ponta nos desafia a crer, mesmo quando não faz sentido. E é nesse cenário que o milagre começa a tomar forma. É por isso que a oração da igreja era tão poderosa. Eles sabiam que, embora tudo estivesse contra Pedro, ainda havia uma chance sobrenatural. E esse é o ponto. A fé não depende de lógica, mas de convicção.
Quando nos ajoelhamos para orar por algo impossível, estamos declarando que confiamos em um Deus que não está limitado por grades, diagnósticos ou sistemas. Pedro estava amarrado, mas o céu não. E enquanto a noite avançava e Pedro permanecia preso, algo começou a acontecer. Um brilho cortou a escuridão da cela e um visitante inesperado apareceu. Não pela porta de frente, mas diretamente do céu. O que era impossível agora começava a se tornar realidade. Na continuação do relato em Atos 12, o que acontece rompe qualquer expectativa lógica. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Essa prisão não era apenas física, era simbólica de uma sociedade que tentava calar a fé cristã nascente. Pedro estava vigiado por 4 grupos de soldados, 2 correntes e portões trancados. Era a noite anterior à sua provável execução, mas enquanto a segurança humana se mostrava impenetrável, o céu não precisava bater na porta. Deus enviou um mensageiro diretamente à cela, iluminando o lugar mais escuro com sua presença. O anjo não chegou com cerimônia ou aviso prévio, chegou com luz. Isso já nos ensina algo profundo. A presença de Deus dissipa trevas onde quer que esteja. A luz resplandecente não era apenas uma metáfora, era uma realidade visível. O que nos faz lembrar que, por mais escuro que esteja o ambiente da nossa vida, Deus pode enviar socorro de forma repentina e gloriosa. Os personagens bíblicos muitas vezes viveram experiências assim, uma intervenção inesperada em um momento de completo bloqueio humano. Pedro viveu isso de forma literal. Esse tipo de libertação nos mostra que Deus não se limita às regras do mundo físico. Nenhum plano militar ou político impediu a intervenção divina. Enquanto Herodes pensava em como executar Pedro no dia seguinte, Deus já tinha decidido libertá-lo naquela noite. E o mais notável, Pedro não foi retirado à força, nem com luta, foi guiado com paz. Isso revela o caráter de Deus ao agir. Ele envia socorro, mas também envia direção. Ele não apenas quebra correntes, ele conduz para fora delas. Para quem se sente preso por situações internas, medo, culpa, trauma, desânimo, esse episódio carrega um significado profundo. A prisão nem sempre tem grades de ferro. Muitas vezes são as correntes emocionais que mais pesam. Mas assim como Pedro foi visitado por um anjo naquela cela, Deus ainda envia a luz para as prisões invisíveis. Uma palavra no momento certo, uma oração de alguém que nem sabíamos que orava por nós, uma resposta vinda da Bíblia. Tudo isso pode ser o início de uma libertação que vem do alto. Quando o anjo chegou, ele tocou em Pedro e o despertou. Isso também é simbólico. Há prisões que adormecem nossa fé, que nos fazem parar de esperar milagres. Mas Deus, em sua misericórdia, nos desperta mesmo quando não estamos mais esperando. A história bíblica nos mostra isso várias vezes. Deus não age porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Pedro não clamava naquela hora, era a fé da igreja que estava em ação. E Deus honrou essa fé coletiva com uma intervenção direta. É interessante como a narrativa deixa claro que foi Deus quem enviou o anjo. Isso reforça uma verdade espiritual muitas vezes esquecida. O céu está atento. Nenhum sofrimento passa despercebido, nenhuma prisão é ignorada. A libertação de Pedro não foi sorte nem coincidência, foi resposta. Foi Deus mostrando, mais uma vez, que Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre prisões feitas por reis terrenos. O poder humano pode tentar conter a fé, mas a história bíblica insiste em nos lembrar: Deus sempre tem a palavra final. Pedro saiu e não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Essa cena é reveladora. Mesmo vivendo o milagre, Pedro ainda estava confuso, sem distinguir se aquilo era realidade ou apenas uma visão. Isso mostra como a intervenção divina muitas vezes supera a nossa capacidade de compreensão imediata. Ele havia sido libertado, as correntes caíram, os portões se abriram, mas sua mente ainda tentava alcançar o que o Espírito já estava experimentando. É mais uma lição clara da história bíblica. Deus age mesmo quando nós não conseguimos acompanhar com clareza. O contexto histórico ajuda a entender o impacto dessa cena.
Pedro havia crescido dentro de uma cultura judaica acostumada à expectativa messiânica, mas também profundamente religiosa e estruturada. A noção de anjos e intervenções sobrenaturais era aceita, mas o cotidiano da perseguição e das perdas tornava difícil crer em um milagre tão direto, ainda mais depois da morte de Tiago. O sentimento da comunidade cristã era de tensão e perda. E mesmo com oração, nem todos esperavam uma resposta tão concreta. Isso mostra que a fé não precisa ser perfeita para ser eficaz, basta ser sincera. A experiência de Pedro nos ensina que o milagre pode chegar envolto em espanto. Deus não precisa que a gente entenda tudo para fazer. Ele não espera que a gente compreenda os caminhos, só que a gente confie. Em muitos momentos, os personagens bíblicos agiram em obediência, mesmo sem compreender completamente. Abraão saiu de Ur sem saber para onde ia. José continuou firme, mesmo sem entender por que foi vendido. Pedro agora caminhava entre soldados adormecidos, guiado por um anjo, sem saber se aquilo era real, mas ele seguiu. Isso é um princípio importante. Nem sempre o entendimento vem antes da obediência. Às vezes, a direção divina só faz sentido depois que já passamos pela porta. Pedro não compreendeu tudo, mas deu passos de fé. Quantas vezes deixamos de seguir em frente porque estamos esperando entender o plano? A história bíblica não valoriza o entendimento racional acima da confiança espiritual. Ela ensina que quem confia caminha mesmo no escuro, porque sabe em quem crê. A liberdade de Pedro se tornou real quando ele finalmente atravessou a última porta e o anjo o deixou. Foi só então que ele caiu em si, expressão usada pelo texto para mostrar aquele momento de lucidez espiritual. Isso também acontece conosco. Às vezes, só reconhecemos o milagre quando ele já está completo. Deus age nos bastidores, desmontando as trancas, silenciando os guardas, abrindo caminhos. E a gente só percebe a grandeza depois que tudo já passou. Esse tipo de agir de Deus, inesperado, silencioso, surpreendente, nos convida a confiar mais do que compreender. Ele não precisa da nossa lógica. Os caminhos dele não seguem a nossa rota. É por isso que a história bíblica não é previsível, mas cheia de reviravoltas. E cada uma dessas viradas revela um Deus que opera acima do tempo, das circunstâncias e da razão humana. Pedro viveu isso na pele, literalmente. É interessante como, mesmo com a oração fervorosa da igreja, ninguém esperava aquele tipo de libertação. Mais à frente no texto, vemos que, quando Pedro bate à porta da casa onde oravam, muitos duvidaram que fosse ele. Isso só reforça o ponto. Deus surpreende. Ele responde de formas que nos pegam desprevenidos, não porque quer nos confundir, mas porque quer nos ensinar a confiar além da lógica. Milagres são isso, rupturas na normalidade. E se até Pedro se assustou com a forma como Deus respondeu, imagine o impacto sobre a igreja. O inesperado virou realidade, o irreal se tornou concreto. Enquanto ainda assimilavam o milagre, outra lição emergia. Diante das crises, é melhor orar do que entrar em desespero. E o mais surpreendente, Pedro, mesmo livre das correntes, não entendia exatamente o que estava acontecendo. O milagre era tão grande que parecia sonho. E isso nos leva à próxima revelação. Às vezes, Deus age de um modo tão extraordinário que a gente nem acredita de primeira. Quando Pedro foi preso, a igreja primitiva estava sob forte perseguição. Herodes Agripa I, desejando agradar os judeus fariseus e manter sua popularidade, já havia ordenado a morte de Tiago e agora planejava fazer o mesmo com Pedro. Em meio a esse cenário de dor, pressão e ameaça, a igreja não se levantou com protestos, cartazes ou fuga em massa. A Bíblia deixa claro, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eles sabiam que, diante da instabilidade política e da opressão social, a resposta não estava em estratégias humanas, mas em dobrar os joelhos. Esse comportamento não era passivo, mas profundamente ativo, uma ação espiritual de alto impacto. Ao invés de correr em pânico ou tomar decisões precipitadas, eles foram direto à fonte de poder, Deus. Isso é um ponto que precisa ser redescoberto hoje. Vivemos numa cultura que valoriza o fazer, o reagir, o tentar controlar tudo. Mas a história bíblica mostra que há situações em que parar para orar é o movimento mais avançado que se pode fazer. O povo de Deus não se levantou com gritos, se curvou em oração.
Vale lembrar que essa igreja não era formada por super-heróis da fé. Eram homens e mulheres que tinham medo, que viram um de seus líderes ser morto poucos dias antes. Ainda assim, escolheram a oração em vez da ansiedade. Isso nos ensina que a oração não é a última opção, é a primeira linha de frente. O desespero nos leva à paralisia ou à pressa. A oração nos leva à paz e à direção. Essa diferença é crucial. A história bíblica não romantiza o sofrimento, mas mostra como atravessá-lo com fé. É comum, diante de crises, que as pessoas procurem atalhos, soluções fáceis, conselhos vazios, fugas emocionais. Mas os personagens bíblicos que permaneceram firmes não foram os mais fortes, foram os mais rendidos. E render-se a Deus em oração é o oposto de desistir. É, na verdade, um ato de coragem. Reagir com desespero é compreensível, mas escolher a oração como resposta é sobrenatural. E essa escolha muda destinos. Mesmo sem saber como Deus responderia, a igreja continuou orando. Isso revela uma fé que não exige provas imediatas. Eles não viram os portões se abrindo, nem ouviram as correntes caindo, mas continuaram. Essa perseverança silenciosa é uma das marcas mais poderosas da história bíblica. Quando tudo dentro de nós grita por pressa e solução imediata, a oração nos lembra que há um tempo de Deus e que Ele trabalha mesmo que a gente não veja. Há algo de profundamente contracultural nesse comportamento. No meio da crise, ao invés de ansiedade, eles escolheram intimidade com Deus. E isso nos leva a uma pergunta prática. Diante de cada nova dificuldade, nossa primeira reação tem sido orar ou se desesperar? Oração não é negação da dor, mas é o caminho para enfrentá-la com sabedoria. Uma mente ansiosa corre em círculos. Uma mente que ora, caminha com propósito, ainda que em passos pequenos. Essa história também serve como correção para a ideia de que fazer algo é sempre melhor do que esperar em oração. O problema não é agir sem direção. E a direção clara vem quando a mente está em paz, e essa paz vem da presença de Deus. A igreja, ao orar, não apenas buscava socorro, estava sendo alinhada com o céu. Isso é parte da beleza da oração. Ela transforma não só as circunstâncias, mas também quem ora. E enquanto a oração continuava ecoando naquela casa, Pedro caminhava livre pelas ruas de Jerusalém, talvez ainda sem saber que uma nova etapa o aguardava. Porque quando a oração persevera, a fé também cresce, e Deus honra essa fé. O versículo de Atos 12 marca um ponto de virada na história bíblica. Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Depois de ser guiado para fora da prisão e deixado sozinho nas ruas de Jerusalém, Pedro finalmente compreende a dimensão do que acabara de acontecer. Ele não estava sonhando, não era alucinação. Deus havia agido de forma concreta, sobrenatural e definitiva. Esse reconhecimento não veio no início da caminhada, mas após o milagre completo. Isso mostra algo crucial. A fé que persevera é recompensada, mesmo quando não entendemos o processo desde o início. Pedro havia passado por noites de incerteza, correntes nos pulsos e vigias por todos os lados. A igreja orava, mas não via. Pedro esperava, mas não sabia como seria o amanhã. Ainda assim, a oração não cessou. E foi essa insistência na fé, mesmo sem sinais visíveis, que precedeu o milagre. É um padrão recorrente nas Escrituras. Quando a fé se mantém firme diante do silêncio, Deus honra com manifestação. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel, e Ele se move em resposta à perseverança. Esse tipo de fé não é baseado em emoção, mas em convicção. A igreja continuava orando mesmo depois da morte de Tiago, mesmo diante da ameaça de perder mais um líder. Isso nos ensina que a fé verdadeira não depende de resultados rápidos, mas de uma confiança constante no caráter de Deus. Os personagens bíblicos que mais impactaram sua geração foram aqueles que permaneceram firmes, mesmo quando tudo parecia contrário. E aqui vemos novamente:
Deus não se esquece dos que insistem em crer. A libertação de Pedro é o testemunho vivo de que Deus ouve até o último clamor e que ele responde no tempo exato, nem antes, nem depois. A história bíblica está cheia de agora sei, momentos em que a fé se transforma em visão e a espera se converte em testemunho. Essa certeza que brota após o agir de Deus é mais valiosa do que qualquer explicação. Pedro não precisou entender todos os detalhes. Bastou ver a mão de Deus em ação para reconhecer que Deus estava ouvindo o tempo todo. Essa narrativa também traz uma lição prática. Perseverar em oração não é apenas repetir palavras, é manter-se disponível, vigilante e sensível à vontade de Deus. Significa orar hoje com a mesma intensidade de ontem, mesmo sem resposta. Significa confiar que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparo. Muitos abandonam a fé no meio do processo e perdem o desfecho glorioso. Mas aqueles que continuam, como a igreja que orava por Pedro, veem o impossível se tornar realidade. A perseverança também molda nosso caráter. Enquanto esperamos por respostas, somos refinados. A oração que não desiste nos livra da ansiedade, fortalece a esperança e aprofunda nossa relação com Deus. Quando a resposta vem, como veio para Pedro, ela não apenas resolve o problema, ela confirma a fidelidade divina. É por isso que na história bíblica, fé e oração andam juntas. E quando caminham por tempo suficiente, atraem milagres. O agora sei de Pedro é mais do que uma constatação. É uma declaração de fé renovada. É como se ele dissesse: Deus estava aqui o tempo todo, mesmo quando eu não via. Essa é a herança de quem persevera. Uma experiência tão marcante que se torna impossível voltar a duvidar. Deus honra a fé, especialmente a fé que insiste, que não se cansa, que escolhe esperar mesmo quando tudo diz o contrário. E esse encerramento de milagre, na verdade, é um novo começo. Porque a jornada de Pedro ainda não havia terminado, e o impacto da sua libertação ainda estava para se espalhar por toda a igreja. Porque quando Deus age, Ele não transforma apenas uma vida, Ele edifica uma história inteira. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é simples, mas profunda. O que você tem feito quando se vê preso? Desiste rápido? Entra em desespero? Ou dobra os joelhos e busca a intervenção de Deus, mesmo quando tudo parece travado? A história bíblica de Pedro nos desafia a trocar o impulso pela persistência, o pânico pela oração. Ela mostra que a fé que permanece firme em meio ao caos é a mesma que move o céu e libera o impossível. E agora, com tudo o que você ouviu, a responsabilidade também está com você. Você vai continuar reagindo aos problemas da mesma forma ou vai começar a se posicionar em oração com maturidade espiritual? Vai ficar só esperando que alguém ore por você? Ou vai se tornar o tipo de pessoa que intercede até as correntes caírem? A Bíblia está cheia de personagens que viveram milagres, mas nenhum deles recebeu algo de Deus sem antes dar passos firmes de fé. Então a pergunta é: você está pronto para dar esses passos? Se essa mensagem falou com você, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente cresce junto na fé, e o próximo milagre pode começar com uma simples decisão sua hoje.